Olá pessoal, dando continuidade à campanha de prevenção ao suicídio do movimento Setembro Amarelo, que é um ato de alerta, de cuidar e olhar para o outro, é bem importante que nós possamos compreender o que é o conceito de saúde mental, quais são os principais transtornos que surgem e são desencadeados por N movimentos e também para que possamos entender qual é a realidade que estamos vivendo diante desse cenário que não era esperado, que foi a pandemia, e o quanto isso sim tem impactado na saúde mental da população. Então, para que eu possa explicar, a saúde mental nada mais é do que o uso da sua capacidade frente às situações de estresse, de dificuldade, conseguindo se sair bem diante dessa realidade. Então, para que possamos compreender, a saúde mental é um conceito do qual o indivíduo faz uso das suas capacidades diante das situações de estresse e dificuldades. Colocando de uma forma mais simples, saúde mental é conseguir se sentir bem, conseguir passar pelas dificuldades, já que a vida é um sertão que se alteia, que se abaixa. E é importante entendermos que a nossa saúde mental, ela está totalmente ligada ao nosso processo de autoconhecimento, nos conhecermos, entender como reagimos diante da situação, entender como elaboramos as nossas dores. Todos temos percas, todos vivemos os nossos processos e é importante entender como nós nos permitimos sentir, elaborar, viver e superar. Vamos compreender um pouco dos transtornos. Quais são os dois principais transtornos que acometem a população? Então, a ansiedade, ela é entendida e é um transtorno que tem atingido 10% da população. Ela é entendida como um estado de alerta, de excitação, um estado de perigo que o meu corpo reage diante de uma situação ambiental. Então, não podemos confundir a ansiedade com excitação ou com uma expectativa. Quero dar aqui um exemplo. Se eu vou viajar no final do ano para casa de um familiar que eu tenho um carinho, estou muito alegre e empolgada. Isso é uma empolgação e é comum a gente falar, eu estou ansiosa para a viagem. Ansioso é um termo coloquial, é um termo que a gente usa na nossa cultura, no nosso dia a dia. No entanto, esse estado de funcionamento, de felicidade e de expectativa para que o fim do ano e o dia da minha viagem chegue, não é um transtorno de ansiedade. Tampouco é uma expectativa para um encontro, para alguém que eu quero, que eu desejo, que eu tô com saudade, que eu desejo ver. Quando falamos do transtorno de ansiedade, estamos falando de uma doença e é importante reconhecermos os seus sintomas físicos e mentais para que possamos buscar ajuda. Afinal, diante desse cenário da pandemia, o mundo ficou em alerta. O inimigo, o vírus invisível, estava ali fora, nos convidando a entender que nós não tínhamos controle sobre a curva de contágio, sobre como nós reagiríamos, sobre eventos de pensar em finitude, em morte, em perca de pessoas que amam, sobre como o meu comércio lidaria com tudo isso, como seriam os impactos financeiros, quantos medos foram colocados diante da nossa realidade esse ano, e será que eu vou ter o meu trabalho? E será que eu vou dar conta? E será que alguém que eu amo vai contrair? E será que como o meu organismo vai reagir se eu contrair? Então, houve um movimento que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se um aumento grandioso de casos de ansiedade. E é importante que nós saibamos identificar os sintomas para que possamos sempre buscar ajuda. Buscar ajuda não é fraqueza. Buscar ajuda é um ato de amor comigo e com as pessoas que eu amo. Então, compreendendo de ansiedade, 33% da população sofre de ansiedade. E é importante que a gente entenda quais são os sintomas físicos e os sintomas psicológicos.
Os sintomas físicos é uma reação do meu corpo diante dessa excitação, desse medo constante, em que ele pede ajuda. Então é muito comum ter uma alteração no padrão do sono, apresentando episódios de insônia, sono agitado, sensação de esgotamento ao acordar, sensação de não ter uma mente que consegue produzir, já acorda com uma mente embaraçada, confusa, dificuldades de respiração. Então a ansiedade, gente, ela é tida como a presença da angústia. É uma emoção não bem resolvida que fica presa aqui, e por isso que a respiração é tão importante no tratamento. Mas um sintoma muito presente é a angústia, e a angústia é a dificuldade de respirar. É muito comum pessoas que estão tendo uma crise de ansiedade procurarem um pronto-socorro por achar que estão tendo um infarto, por achar que estão sendo acometidas com um problema cardíaco, por dar uma dor aqui no peito mesmo, e pós a crise de ansiedade é bem comum ter uma dor física ao encostar. Além disso, sudorese, que é um suor excessivo, tremores pelas mãos e pelos pés, uma sensação de irritabilidade, diarreia, vômito, queda do cabelo. Então há uma alteração também no padrão de se alimentar, ou a pessoa passa a comer menos ou ela passa a comer mais, e nesse mais geralmente há uma evidência de comer mais açúcar, pelo açúcar trazer uma informação no sistema nervoso central de prazer. E quando a gente fala em sintomas psicológicos mentais, a gente está falando de uma irritabilidade, de uma sensação de esgotamento, de confusão mental, de dificuldade de concentração, de perca de memória, dificuldade de produzir no trabalho. Há uma série de sintomas que são acometidas que o corpo traz pedindo ajuda. Ajuda para acolher o quê? Um sentimento que geralmente a gente vai entender que é o medo. Medo do que está por vir. A ansiedade é a mente no futuro, é a mente fazendo um monte de perguntas para como eu vou reagir, de que forma que eu vou reagir, como será, e não tem essas respostas. Geralmente é querer ter controle ou respostas de algo que ainda não aconteceu. E para que a gente vivencie o processo de entender se está em ansiedade e cuidar, prezar pela saúde mental, é importante ouvir esse medo. Por quê? Porque o medo ele é uma reação, ele é uma emoção normal do nosso organismo. Ele inclusive nos protege, é saber utilizar o medo a nosso favor. Tá? Por medo eu posso buscar um cuidado e uma ajuda. Já a depressão, ela é entendida como um transtorno causado, seja por fator orgânico, genético, alguém da minha família teve, seja por fator ambiental ou por uma situação de enfrentamento, perca de um trabalho, perca de um ente querido, que ela ocasiona também sintomas físicos e psicológicos que trazem uma emoção da tristeza. A depressão, ela é caracterizada principalmente pela perda do humor, pela tristeza profunda, muitas vezes sem uma causa aparente, pela perda de interesse em atividades que eu tinha anteriormente e agora eu não tenho, pela característica do isolamento social. Então é muito comum a gente perceber alteração no padrão do sono, há uma tendência a pessoa a ou ter insônia ou ter um sono como uma fuga, uma alteração no padrão da alimentação, seja não comer porque não está conseguindo, não tem vontade, não quer sair do quarto, ou um excesso a uma busca de prazer pela comida, uma alteração no convívio social e na forma de vestimenta, uma despersonificação dessa pessoa. Tinha prazer em estar socialmente com amigos, família, e começa a querer se isolar, querer ficar mais no seu canto, no seu quarto, como se ela entrasse em uma bolha. Existe uma metáfora que retrata muito bem o que é a depressão. É como se a vida fosse acontecendo e passa a ser em preto e branco. Tudo perde a cor, vai perdendo o sentido, vai perdendo o
propósito, a esperança. Então, é entender a depressão, gente, é entender que a pessoa passa a desacreditar do dia de amanhã. Ela perde a fé e fé não é um ritual religioso que eu estou trazendo aqui. A tradução da palavra fé é acreditar, acreditar no dia de amanhã, acreditar no dia seguinte, e a pessoa perde a capacidade de ver dias melhores, de acreditar que aquele momento de dor e de enfrentamento vai passar. E isso ocasiona todo um processo de depressão grave que pode levar ao pensamento da ideação suicida. Então, a ideação suicida, ela é trazida e tida como um dos sintomas da depressão. E é importante entendermos que isso é um pedido de socorro, é um grito por ajuda e é uma forma da pessoa buscar ser vista. Quando a emoção não está bem canalizada, quando a pessoa não está conseguindo ressignificar, entender e passar pelo seu processo de dor, e quando aparece a ideação suicida, é que a gente entende que esse é um pedido de socorro e de ajuda.